Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, e eu tenho o prazer de receber novamente aqui a professora Elga Martins de Paula. Como vai você, Elga? Tudo bem? Tudo bem, João, e você? Bom dia para todos e todas que nos acompanham aqui no programa Direito Achado na Rua, na TV 61. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Prazer nosso, Elga. E o tema de hoje, a gente vai aprofundar um pouco, nós vamos retomar o tema que a gente poderia ter tratado no programa passado, mas não deu tempo. Mas, felizmente, porque é um tema que merece um programa único, né? Conforme, inclusive, sugeriu o professor José Geraldo de Souza Júnior, que a gente vai tratar do teatro político e de luta, oprimidas e oprimidos em ação para a transformação social e emancipação humana. A professora Elga Martins de Paula, ela é uma estudiosa também dessa questão do teatro, sobretudo do teatro de Augusto Boal, que é autor de vários livros, né, e sobretudo do livro Teatro do Oprimido, que traz essa concepção do teatro como uma ferramenta, né, de transformação social, de luta, de organização, de conscientização. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos aprofundar nesse tema aqui com a professora Elga Maria Martins de Paula. Ela é professora de Direito Público da Universidade Federal de Jataí, do programa de pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, doutora em Direito pela UNB, coordena os projetos Promotoras Legais Populares Libertárias Jataí, o Cursinho Popular Maria Eloá, e Pandemia e Agronegócios, Expropriações e Desigualdades Sociais do Capitalismo Independente Brasileiro. Ela é pesquisadora também no grupo de estudos do direito achado na rua e presidente da Associação dos Docentes dos docentes de Jataí, né, que é uma seção sindical do ANDES, que é o Sindicato da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. Depois ela vai voltar a falar um pouco sobre isso também. E a diretora regional Planalto, também do ANDES, faz parte da coordenação nacional da Unidade Classista e do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, pelo qual ela foi candidata a governadora de Goiás no ano passado. É isso, Elga? Isso mesmo. Isso mesmo, ficha completa. E deu uma bananada aí no sindicato, né? Qual é o nome do sindicato mesmo? É o ANDES, Não, Sindicato pois é, mas essa Nacional, você é presidente da associação, né? Sim, aqui é a seção sindical, a Associação das Docentes e dos Docentes aqui da UFJ. Isso, da Universidade Federal de Jataí, a cidade em que ela mora, e também Lençóis, lá na Federal de Jataí. Na edição passada, a Elga já tinha feito aí a referência à sua inserção no direito, no grupo de estudos do direito achado na rua. Então, vamos ao tema, nosso tema, o tema central, que é o teatro político e de luta, oprimidas e oprimidos em ação para a transformação social e emancipação humana. O teatro, geralmente, ele tem assim, uma visão elitista, né, de grandes camadas populares, né, que não têm acesso, até porque não têm acesso, assim como a música erudita, grandes camadas populares não têm acesso, e fica assim passando uma visão de que é que é uma arte elitista, mas, no entanto, não é, né? Ela tem um perfil popular, né? Que, aliás, o teatro nasce das camadas populares, né? Então, vamos começar por aí. Vamos começar por aí, João. Então, eu reforço meu bom dia para todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre algo que, para mim, é muito importante, né? O teatro, ele permeia a minha vida. Depois eu conto um pouquinho dessa história, mas, na verdade, João, é um desafio muito grande para mim estar aqui falando sobre isso depois de 5 anos da defesa da minha tese, né? Eu até coloquei aqui para começar contextualizando isso. Porque a minha tese, ela trabalha com o teatro do oprimido, em especial, numa articulação com o direito achado na rua, em algumas categorias centrais, e a necessidade da gente avançar no processo de construção dessas categorias, retomando Brecht, retomando, né, teóricos como Pachucanes no direito, Brecht no teatro político, para poder avançar, inclusive, nos projetos
e nas categorias que fazem parte dos projetos políticos, teóricos, epistemológicos do direito achado na rua e do teatro do oprimido. Só que durante, e essa foi a minha tese de doutorado, só que durante o processo cultural, eu perdi a minha mãe e meu pai, né? Então, para mim, o processo ele foi muito duro, muito difícil. Então, eu fiquei anos sem tocar na minha tese, sem rever minha tese, sem trabalhar com o que eu desenvolvi durante a tese, que, na verdade, né, foi uma decisão coletiva dentro do Grupo Direito Achado na Rua, a partir do que eu já vinha desenvolvendo, porque o teatro ele aparece no meu projeto de tese, mas ele aparece de maneira tangencial, porque eu já trabalhava com teatro nos projetos de extensão popular aqui na Universidade em Jataí, mas no doutorado ele adquire centralidade, né? E aí eu me aprofundo muito nos aspectos teóricos de construção de teatro, né? E aí você traz um elemento central que eu queria aqui contextualizar, que é muito importante a gente entender o processo de construção do teatro na América Latina, no Brasil, desde uma leitura também da própria contextualização histórica, né? Então, a gente vivia no Brasil, né, principalmente final do século XIX, início do século XX, o contexto brasileiro era um contexto realmente no qual o teatro que nós tínhamos, né, e que nós tínhamos como hegemônico, era um teatro que vinha da Europa. Era um teatro que vinha das grandes escolas teatrais europeias, em especial, né, a italiana. E no Brasil, no século XX, funda-se o Teatro Brasileiro de Comédia. O Teatro Brasileiro de Comédia, ele é central na formação de uma escola que vai dar a linha sobre tanto o processo interpretativo quanto dramatúrgico no Brasil durante muitos anos, né? A gente tem algumas figuras muito conhecidas que foram fundamentais no teatro brasileiro de comédia, né? Zembinski, o Paulo Altran, e outros atores e atrizes, né? E autores que vão, na verdade, fazer traduções dos teatros europeus. Aí o que acontece, né? A gente tem aí na década de 50 uma aproximação de alguns dramaturgos estudiosos que vão levantar a bandeira, a pauta necessária da nacionalização do teatro no Brasil. Quem são eles? Né? E que eles fundam, na década de 50 ainda, o Teatro de Arena. Então, Gianfrancesco Guarnieri, ainda um jovem rapaz de 20 anos, Augusto Boal, que retorna de Nova York, ele se forma em química, o Augusto Boal é químico, né? Mas ele começa a ter contato com o teatro em Nova York, quando ele vai estudar lá em Nova York. O Oduvaldo Viana Filho, que é fundamental na construção dos avanços do teatro político brasileiro. E esse grupo que funda o Teatro de Arena tem como meta o seguinte: vamos valorizar a dramaturgia nacional, trazer elementos de análise e trazer para o palco as questões sociais brasileiras, vamos dialogar com os movimentos, vamos dialogar com um processo de teatro que supere, né, um teatro que venha da Europa e que não dialoga com a nossa realidade. O Teatro de Arena, ele tem vários momentos, né? Ele tem esse momento inicial, ele tem um momento de desgaste, que acaba acarretando ao questionamento de qual é o objetivo do Teatro de Arena, porque o objetivo era nacionalizar e depois o objetivo era o quê? Capilarizar, era poder atingir o máximo de pessoas possível para que pudesse avançar no processo de conscientização. Conscientização para quê? Para transformação social, né? Nós estávamos num momento histórico de ascenso da luta de classes, movimentos do campo, movimentos da cidade, movimento estudantil muito forte, um movimento de acesso, de luta pelo acesso à terra muito forte, as pautas da reforma agrária, né, na agenda do dia. Então, tudo isso, né, fortalece a necessidade
de que o teatro seja um instrumento para o processo de conscientização da classe trabalhadora a partir do que a classe trabalhadora vive, né, no seu dia a dia, a partir do que a classe trabalhadora constrói. E aí o que acontece? O Oduvaldo Viana Filho, nesse momento, ele coloca os limites, né? Ele fala assim, bom, o teatro de arena é um movimento muito importante, mas ele acaba sendo algo muito restritivo aos círculos estudantis, por exemplo, das universidades, que, querendo ou não, né, são estudantes da classe trabalhadora, mas são estudantes também vinculados às camadas médias, e uma dificuldade muito grande de penetrar espaços necessários, né, por parte do teatro. Ele fala o seguinte, vamos tentar capilarizar o máximo que a gente pode. E aí ele, junto com outros também, começa a organizar, e com os movimentos estudantis, os Centros Populares de Cultura, né, os CPCs, que todo mundo coloca como CPC da UNE, mas, na verdade, a linha política e a construção política inicial era do Oduvaldo Viana Filho. Né? O Oduvaldo Viana Filho é militante do Partido Comunista Brasileiro. Nós sabemos que naquele período histórico, né, entre o final da década de 40 e durante a década de 1950, o PCB traduzia um pensamento hegemônico da esquerda brasileira, seja no âmbito das construções dos movimentos populares, né, das organizações sindicais, e aí a gente tem Francisco Julião, temos outros movimentos importantes, né, no campo e na cidade, temos intelectuais orgânicos, como Caio Prado Júnior e a sua Revolução Brasileira, e outros, né, e o Oduvaldo Viana Filho traduz, né, as expectativas desse projeto também na possibilidade do teatro, de um teatro que seja um teatro político e que traduza essas questões. Então, o que ele começa a fazer? Ele procura, por exemplo, o pessoal da USP, da economia política da USP, para conversar sobre como é que a gente traduz categorias centrais da crítica da economia política, por exemplo, como a mais-valia, que é fundamental para a compreensão de como a sociedade funciona, né, e os processos de alienação que nós vivenciamos na sociabilidade capitalista, como é que a gente traduz isso numa peça, né? E aí ele começa esse diálogo, constrói uma peça que se chama Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, né, que é uma peça que o Centro Popular de Cultura, que os Centros Populares de Cultura encenam e começam a trabalhar no Brasil inteiro com um projeto que foi denominado Centros Populares de Cultura Itinerantes, né, os CPCs itinerantes. E esse é um movimento que eu quero trazer desse processo, né, de popularização do teatro, das experiências teatrais. E temos também, né, o teatro de arena continua. Eu acho que é importante colocar aqui, né, que uma das linhas fundamentais, quando se coloca a questão do elitismo, é que o teatro dramático moderno, burguês, ele traduz, né, nos seus elementos dramatúrgicos, então, na quarta parede, na expressão das relações exclusivamente interpessoais, nos movimentos catárticos, né? Para alguns e algumas estudiosas, ele traduz muito da continuidade do processo de alienação por meio da lógica teatral, né? A manutenção de uma ordem. Então, você vivencia um momento catártico no teatro e isso basta, né? E aí o que acontece? A gente tem no campo do teatro, né? E isso, e da arte no geral, mas do teatro, isso a gente tem a Revolução Russa, né, as experiências como base, mas principalmente no século XX, né, o teatro do Piscator na Alemanha e do Brecht, né, como referenciais, que é aquilo que é chamado teatro épico. Né? O que é o teatro épico? O teatro épico não são as epopeias, né, ou o épico que remonta a uma história contada de maneira grandiloquente, não.
O épico enquanto um elemento de construção que tenta traduzir no teatro elementos da classe trabalhadora em movimento para métodos que avancem no processo de conscientização. Então, por exemplo, a quebra da quarta parede, traduzir nos elementos do conteúdo de uma peça questões sociais centrais que traduzem as contradições da sociabilidade capitalista. Então, para muitos autores, e aqui eu vou mencionar a Iná Camargo Costa, que é uma das principais estudiosas do teatro brasileiro, do teatro político, vai dizer que a primeira peça no Brasil que traz esse elemento do teatro épico Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, que depois, nos anos 80, se tornou filme, que é de 1958. O Gianfrancesco Guarnieri tinha 21 anos e estava justamente nesse movimento, junto a outros, né, da nacionalização do teatro, da popularização do teatro e do processo de conscientização do teatro Que, político. aliás, é uma peça que é totalmente atual, né? Exatamente. Tem Por quê? concepção. Exato, porque ainda que tenha como foco, né, uma relação entre pai e filho, os dois operários do chão de fábrica, o pai liderança do movimento grevista e o filho pura greve, né? Ainda que a gente tenha essa configuração das ações pessoais, na verdade, o que a peça mostra, e acho que isso é a leitura, né? Por que é considerada o primeiro teatro, a primeira peça teatral dentro do teatro épico? Porque é a primeira peça que vai falar sobre greve, que vai falar sobre realidade, a realidade traduzindo como um contexto central a questão da greve, né, que é uma chave de leitura fundamental para a classe trabalhadora na sociabilidade capitalista. E depois disso a gente tem outras peças que vão nesse sentido, né? Do Augusto Boal, por exemplo, em 1961, a gente tem uma peça dele que se chama Revolução na América do Sul, onde ele já traz muitos elementos que são elementos de prenúncios do golpe que está por vir em 64. Né? Então, qual é o tema central da Revolução na América do Sul, que é uma peça do Boal de 1961? O imperialismo norte-americano. Então, quais são as personagens centrais? Né? Tem José, que é um trabalhador que trabalha o dia todo e que chega em casa, né, e tem todas as dificuldades em relação à sua vida, a manutenção básica da sua vida. Ele chega na sua casa e chega um anjo gigante no quarto dele com uma cartola, né? Chega o tio Sam, na figura de um anjo, que começa a cobrá-lo do ar que ele respira, da água que ele bebe, né? Colocar que agora existiam marcas que controlavam o ar que ele respirava, né? Enfim, então a gente tem esse movimento, né? Então o teatro de arena, o teatro épico, o Oswaldo Viana Filho e o CPC, e temos também um movimento que é muito articulado com o movimento de luta pela terra, né? No final dos anos 50, início dos anos 60. Tem um grande estudioso da temática que se chama Rafael Litvin Vilas Boas, que é professor da UNB, da educação do campo, né, que é doutor em literatura e que trabalha com teatro, inclusive coordenou, não sei se coordena mais, durante muitos anos a Escola de Teatro Político aí em Brasília, né, junto com o MST, tem um trabalho muito forte com o MST, que ele vai, na tese dele, discutir a questão do teatro de 1955 a 1965, justamente nesse período de ascenso, e como o teatro político se construía nos movimentos de luta pela terra. Né? E aí existem algumas peças que, inclusive, foram descobertas muito recentemente, que são importantes nesse período. Tem uma peça que se chama Mutirão sob Novo Sol, que é do Nelson Xavier, aquele ator que a gente conhece, né, de alguns filmes, algumas novelas, que também, né, construía esse movimento.
que se constrói a partir de um caso real no Vale do... num local aqui de São Paulo, que é muito conhecido, do interior de São Paulo, aqui em São Paulo, eu estou em Goiás, falando aqui em São Paulo, do interior de São Paulo, que é muito conhecido, o Vale do... Ai, gente, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu estou com o Vale do Jequitinhonha na cabeça, porque eu estava conversando com um colega de lá, mas não, o Vale do Jequitinhonha é em Minas, é outro vale lá em São Paulo, um caso real de trabalhadores. Isso, exatamente, João. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, exatamente. Caso de trabalhadores rurais que estavam passando por um processo da liderança deles ser criminalizada por um processo de ocupação legítima da terra, né? E aí a vivência naquele movimento reverberou numa peça teatral recentemente descoberta e trabalhada por um grupo de teatro que eu quero referenciar aqui também, né? Então são todas referências nacionais, que é a Companhia do Latão, que é um grupo de teatro de São Paulo, coordenada pelo Sérgio de Carvalho, que é professor da USP, que desde os anos 90 resgata Brecht e faz um trabalho belíssimo de articulação das leituras do Brecht, né, não só das peças, mas das leituras das categorias de Brecht, de Bertolt Brecht, com a formação sociohistórico brasileira, né? Então, eles têm várias peças, o Equívocos Colecionados, o Alto dos Bons Tratos, onde eles analisam determinados momentos históricos brasileiros e trazem também elementos do teatro político, do teatro épico, desde Brecht, né? Inclusive atualizando muito atuais. E a Companhia do Latão surge nos anos 90, num momento importantíssimo de enfrentamento às políticas neoliberais, inclusive em relação à cultura, né? E as políticas teatrais no estado de São Paulo e no Brasil todo, né? Então, eu estou dando esses saltos temporais, mas é porque são experiências que traduzem isso que o João começou perguntando, né? Como é que a gente alcança? E o fato da gente ter esse vislumbre não significa necessariamente o alcance que nós gostaríamos de ter. Mas aí eu quero citar mais duas questões importantes. Uma primeira é o próprio Boal, né, que eu mencionei. Então, o Boal, ele está nesse grupo, né, e aí ele organiza o show Opinião, em 1968, em plena ditadura, toda a questão da perseguição, né, deles não conseguirem apresentar, mas o Boal continua a organizar. No entanto, no início da década de 70, ele é preso e depois dessa prisão ele vai para o exílio, né? Então, lembremos, a gente está numa ditadura empresarial militar, a gente está num momento de extrema repressão, e e os movimentos populares, né, os lutadores e lutadoras sociais, sindicalistas, atores, atrizes, diretores, pessoal da cultura, enfim, trabalhadoras e trabalhadores também, né, que a gente acompanhou aí pelos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, todo um processo, né, inclusive no âmbito das grandes fábricas de perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras, né, há um processo de clandestinidade, tortura, morte, que faz com que muitas e muitos tenham que se exilar, né? Então, na universidade, a gente vivenciou isso de maneira muito intensa. A Universidade de Brasília tem uma história muito marcante nesse sentido. Tem um livro do Salmeron chamado A Universidade Interrompida, que narra justamente esse momento, né? E no campo do teatro e das artes, a gente tem uma série aí de perseguições, de mortes, né? E de exílios. Um deles é do Augusto Boal, que vai para outros países da América Latina, no primeiro momento, e vai continuar esse processo de construção.
até aquele momento, né, muito já havia se avançado em relação, dentro dessa perspectiva do teatro político, da organização pelo movimento estudantil, pelos movimentos de luta pela terra, muito em algumas propostas, muitas que bebiam, por exemplo, do teatro da agitação e propaganda da Revolução Russa. Então, por exemplo, o teatro jornal. O que é o teatro jornal? Era a tradução das notícias diárias por meio do teatro, mas mais do que isso, né? Em tempos de ditadura, onde as notícias de jornais traziam receitas de bolo, né? Receitas de bolo nas primeiras páginas, para mascarar o processo de violência extrema do Estado ditatorial, o que os estudantes faziam? Eles faziam articulações, eles faziam subtextos para mostrar o que realmente era o texto daquela reportagem. Né? Então, eles começavam a ler a notícia da receita de bolo e, ao mesmo tempo, organizar uma imagem que traduzia o processo de tortura, de silenciamento, de censura. Né? E o Boal acompanha esse processo, né, via principalmente os centros populares de cultura, e depois, e também o teatro do invisível, né, que é o teatro que as pessoas confundem muito com as pegadinhas e não tem nada a ver, né? É o teatro que é colocado numa realidade do dia a dia, sem que as pessoas saibam que aquilo é teatro, né? Sem que as pessoas saibam que são atores e atrizes ali fazendo esse processo. Mas o Boal vai para fora, vai forçosamente, como muitas e muitos, né, no exílio para a América Latina, dá continuidade ao seu trabalho e começa a ter uma experiência interessante no Peru, principalmente com a linguagem audiovisual, no sentido dele fala, né, da transferência dos meios de produção no campo artístico para os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, se existe a dificuldade de comunicação direta pela língua, por exemplo, né? Ele vai falar, nós chegamos num lugar onde a língua predominante é o quechua, né? Então, como é que a gente lida, tal. E aí, a forma de comunicação eram as fotografias, né? Então, as máquinas fotográficas eram dadas para as pessoas, para que as pessoas produzissem e traduzissem os seus anseios, as suas angústias e os caminhos ali coletivos a serem construídos por imagens. E aí o Boal, ele vai falar o seguinte, nós precisamos transferir os meios de produção teatrais para a classe trabalhadora. E aí ele começa uma série de reflexões que vão ser publicadas no começo da década de 70, numa obra chamada Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. E aí tem toda uma história sobre o título, eu não vou entrar agora, mas se você pega o livro para ler, ele não é um livro de técnicas, ele é um livro muito profundo sobre teoria teatral, sobre categorias centrais de construção desde a antiguidade clássica, né? Desde a Grécia, desde as grandes tragédias gregas, passando pela construção teórico-filosófica em Hegel, até chegarmos a Brecht, até chegarmos ao teatro político, a dimensão do teatro dialético. Né? Então, o Boal ele faz uma construção teórica muito profunda, né? Que depois vai reverberar naquilo que ele sistematiza como métodos dentro do teatro do oprimido. E dentro desses métodos, né, e dessas leituras, o teatro fórum, que acaba se tornando o método mais conhecido do teatro de Augusto Boal. O teatro fórum é a possibilidade de construir coletivamente, né, cenas
que possam traduzir ali soluções para questões concretas, né? Isso falando de uma maneira muito simplificada, que inclusive depois eu quero trazer as críticas que se fazem, que são feitas em relação a isso, essa simplificação da metodologia do Boal, principalmente no Teatro Fórum. Só que o Teatro Fórum, ele é o seguinte, ele tem um pressuposto. O Teatro Fórum é um dos instrumentos dentro do teatro do oprimido, da oprimida, para a transformação social. Isso significa que ele tem um locus muito determinado. Qual é o locus determinado? A classe explorada, a classe oprimida, né? E se ele tem esse locus, ele só pode se desenvolver enquanto metodologia nesse espaço. Ele vai dizer, e aí é fundamental que a gente tenha não só, né, com muita tranquilidade a leitura de que só pode se desenvolver nesse espaço, como é necessário que a gente tenha um público determinado, que não é mais um público passivo, que é o que ele chama de espectador, ou seja, ele não é só um espectador, ele é alguém que vai construir a cena, que vai acompanhar a cena, que vai se inserir na cena. Porque a cena é construída a partir de problemas reais. Então, eu preciso de um grupo que seja um grupo determinado. O que ele quer dizer com isso? Das dificuldades de aplicação do método quando eu faço isso de maneira genérica. Então, eu preciso de um público determinado. Então, eu vou aplicar esse método aonde? Num sindicato, trabalhadores rurais, num grupo de mulheres trabalhadoras domésticas, num grupo de estudantes de uma universidade pública, né? Então, quer dizer, eu preciso ter isso muito bem delineado para conseguir, inclusive, desenvolver o método, né? E aí, a partir daí, construir com este grupo as situações e chamar as pessoas para inserir sobre essas situações. Como é que surge, né, essa ideia, por exemplo, do mediador, uma figura que surge, na verdade, nas construções do teatro de arena. O teatro de arena, no processo de nacionalização que eu mencionei, ele vai construindo diversas peças para contar a história do Brasil desde a perspectiva da classe explorada e oprimida. Então, a partir de contar com os olhos da classe explorada a história brasileira. Então, o teatro de arena constrói, por exemplo, Arena conta e canta Zumbi, Arena conta e canta Tiradentes, né? E assim vai apresentando os momentos históricos e a construção de peças teatrais que também vão trazer uma forma de organização muito diferente. E dentro dessa forma de organização diferente, onde as pessoas já começam a participar do processo ali teatral, né, as pessoas que estão ali assistindo, os espectadores, é criada a figura do Coringa. O que é o Coringa, né? É aquela pessoa que não é espontaneísta, né, que não surge do nada, que está na construção da peça e do processo criativo desde o início, e que vai fazer a ponte entre os espectadores, né, entre quem está assistindo a peça, e os atores e atrizes em cena, de maneira a articular e trazer essa comunicação, né, com a quebra da quarta parede, que estava dentro do teatro, né? E é essa figura do Coringa que vai inspirar dentro do Teatro Fórum aquilo que é o mediador do Teatro Fórum. O que é o Teatro Fórum, então? Eu tenho um público determinado, eu tenho uma conversa, eu tenho a construção de uma cena que vai traduzir um problema, né, vivenciado por aquele grupo, e aí essa pessoa que vai fazer a mediação, né, que vai coringar, vai fazer a mediação, vai chamar as pessoas para se inserirem naquela cena e apresentarem soluções. E as pessoas que se inserem na cena, elas sempre se inserem no lugar
daquelas que estão sofrendo a ação de violência, de opressão, de exploração. Nunca no lugar, obviamente, do explorador. Né? Nós falamos no início do sentido do método e da metodologia. E quando se insere em cena, né, assumindo este lugar, propor soluções. Né? E aí todos que estão ali podem ingressar na cena e propor soluções. Ou propor novas problematizações. Né? A questão é que essa é uma construção a partir de algo concreto, né? De um problema concreto e com essas premissas fundamentais. E aí o teatro fórum, ele se populariza, né? Ele se populariza. Hoje a gente tem o maior grupo de teatro do oprimido que utiliza muito teatro fórum na Índia, né? Eles têm congressos lá anuais, gigantescos. A gente tem teatro do oprimido no mundo todo. Mas a questão e aí é muito importante colocar, né? Com as contradições da nossa sociabilidade, do modo de produção capitalista, é claro que esses métodos eles também são distorcidos, são cooptados, né? Não só no teatro, em outros espaços, mas no teatro também. E aí tem um trabalho muito interessante do filho do Boal, que se chama Julian Boal, que defendeu o doutorado dele na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um estudioso, né, do teatro político, do teatro oprimido, que coordena a Escola de Teatro Político no Rio, que é alguém preocupado, né, alguém preocupado em atualizar o método. Ele tem um texto muito interessante, o Rafael Duas Boas também, um texto muito interessante colocando o quanto, né, existem armadilhas e o método é distorcido, quando, por exemplo, ele é utilizado nos RHs das grandes empresas, né, que, na verdade, acabam reforçando os processos de exploração, né, sem qualquer tipo de mediação e esvaziando o sentido do método. Então, isso para dizer o seguinte, nesse processo todo, né, a gente tem também, dentro dos movimentos populares, né, movimentos muito importantes, no sentido da popularização do teatro, né, de tornar o teatro acessível. E aí eu quero aqui mencionar que o Boal foi para o exílio, ele desenvolveu bastante o método na América Latina, depois ele vai para a Europa. Na Europa, ele desenvolve um outro método chamado arco-íris do desejo. Ele fala o policial que está dentro da minha cabeça, para trabalhar com a questão das opressões internalizadas, e que tem muito da influência da psicanálise, né? E ele vai desenvolver, né, que é um outro método, o arco-íris do desejo. E aí o Boal, em 86, ele volta para o Brasil, a convite do Darcy Ribeiro, para assumir funções e tarefas na cidade do Rio de Janeiro, e funda o Centro do Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro, onde até hoje, lá na Mendes Sá, nos Arcos da Lapa, onde até hoje existem muitas atividades, né? E muitas pessoas que estudam e se aprofundam nos estudos do legado do Augusto Boal, do teatro do oprimido e da oprimida. E ele vivencia também, pouco antes, né, de morrer, uma aproximação com o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, do MST, e ajuda a organizar, no começo dos anos 2000, em 2004, a Brigada Nacional de Teatro do MST, que é a Brigada Nacional Patativa da Saré. Né? Então, o Boal tem essa história. O Boal nos deixa em 2009, ele morre no mesmo dia que morre, mas em anos diferentes, né? Paulo Freire. E a gente sempre fala, né, que existe ainda que eles não tenham trabalhado juntos, existe uma... É isso que eu tinha pensado, eles têm uma conexão, né? Totalmente, né? Totalmente, não... O teatro do oprimido
enquanto projetos, né? A pedagogia do oprimido, né? Parece que combinaram, mas não houve. Exato, exatamente. Não houve. Você sabe que tem uma carta, né, do Boal para o Paulo Freire, onde ele fala exatamente isso. O Boal teve contato com várias, né, figuras que são emblemáticas da formação do pensamento sócio-histórico brasileiro ao longo dos anos, das artes no Brasil. Ele é isso, né? Ele esteve presente nesse movimento do Centro Popular de Cultura, mas ele nunca trabalhou diretamente com o Paulo Freire, né? E são duas referências que se comunicam muito. Mas eu já falei para caramba, eu ia trazer mais coisas do Oduvaldo Viana Filho. Não, mas você é uma boa entrevistada, porque a gente pensa em perguntar e você já fala, né? Então, você entrou lá na questão das leituras, né? Das notícias de forma de teatro, tá? E aí já mencionou, né, o teatro invisível, e aí foi interessante, porque o Teatro Fórum ele entra nesse processo da conscientização, e o teatro invisível, aí você toca num ponto que eu acho que é importante, porque entra a questão do catártico aí que você mencionou lá atrás, que não é uma pegadinha, né? Não é a construção da pegadinha. Então, eu acho que esses pontos, todos que você traz aí, são importantes para a gente fazer essa reflexão. Mas a gente já está avançando aqui no nosso tema, mas tenho muita coisa para conversar com você, mas eu vou entrar num ponto antes que eu me esqueça, que são o movimento das federações de teatro amador, de meados da década de 70, início dos anos 80, queria saber se você acompanhou isso, porque também foi uma iniciativa, né, já bem para frente, para cá, de popularizar o teatro, né, de como foi feito lá com os CPCs, com do Valdueno Filho, enfim, todos que você mencionou. Você acompanhou esse processo das federações de teatro amador? Oi, João. Não, esse processo não. Eu acompanhei um pouco nas leituras da minha tese sobre a organização de movimentos de teatro de rua, né? No final dos anos 60, começo dos anos 70, no enfrentamento à ditadura, mas também no processo de redemocratização, né? A gente tem o César Vieira aí, né, do Sul como uma das referências, né, quando a gente fala de teatro de rua, mas a gente tem outros tantos grupos, né, organizações em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Eu vou estar sendo corre o risco de esquecer algum, né? Exato. Então, eu vou tomar cuidado aqui. É porque a minha memória vai puxando, né, esses links, assim. E da Companhia do Latão, né, que surge nesse contexto pós-democratização, com o consenso de Washington, com o aprofundamento das reformas neoliberais, né, e de ataque às políticas públicas para a cultura, né, no estado de São Paulo e no Brasil. Então, isso eu consegui acompanhar. As federações não, João, não acompanhei. Mas se você puder trazer mais elementos, eu vou gostar de te ouvir. Não, eu tenho pouco elemento, porque eu acompanhei muito em Goiás e acompanhei em Mato Grosso, né? Participando, inclusive, porque nós tínhamos um grupo de teatro em Goiás, chamado Pé na Terra, que trazia muito boal, sobretudo o teatro invisível, né? Tinha luta pelo transporte público, a gente fazia muito dentro de ônibus e provocava um debate. Mas é interessante que eu conheço um diretor de teatro em Cuiabá, que ele trabalha muito teatro invisível, mas ele usou o teatro invisível, os elementos do teatro invisível, para fazer quali para campanha política. Olha só que coisa meio estranha, né? Desvirtuou a história, mas ele usou muito isso e é uma coisa que, de certa forma, deu certo lá nos objetivos que eles tinham. Mas o que eu tenho de informação é isso, que proliferou muito as federações, né, que reuniam o grupo nos estados, né, tinha uma certa estrutura de organização,
e que ajudava a fomentar o teatro amador, que trabalhava muito, né? Brecht trabalhava, Boal e outros autores, do Adriano Filho, né? Mas eu lembrei, você estava mencionando, eu lembrei também de Dias Gomes, né? Não dá para esquecer de Pagador de Promessa, né? Que tá Com nessa linha aí, certeza, com né? certeza, Tá com nessa certeza. linha aí de Gian Francesco Guarnieri e a importância que tem esse teatro na construção da conscientização. E quando eu mencionei lá no início da questão da elitização, é porque a burguesia ela quer fazer isso, né? Ela quer elitizar um processo que ele é importante para a conscientização e para afastar essas grandes massas do teatro, que ele nasce revolucionário, né? Ele nasce já, até onde eu tenho conhecimento, ele nasce revolucionário. Mas um outro ponto que talvez que você traz lá, quando você fala das leituras das notícias, a gente utilizou muito o teatro também como meio de comunicação. Ele acaba sendo um veículo de comunicação com as grandes massas, né? Cumpre o papel aí do agente próprio que você trouxe. Eu gosto disso, porque nesses tempos de rede social, os comunistas estão esquecendo da agitação e propaganda, que é muito importante. Mas eu queria que você comentasse um pouco isso sobre o teatro como meio de comunicação. Teatro como meio de comunicação. A gente estava falando sobre a agitprop, né? Na Revolução Russa, na Revolução Russa, como é que o Exército Vermelho fazia, né? Quando os trens cruzavam, né, um espaço aí continental, com neve, com dificuldades de uma população predominantemente camponesa, muitos analfabetos e analfabetas, né, naquele processo pré-revolucionário. Como é que, por exemplo, se mobilizava, chegavam notícias, quando os trens passavam, e as leituras dos jornais eram feitas, e as leituras dos jornais eram feitas de maneira teatralizada, muitas vezes, para facilitar o processo de comunicação, de compreensão e de conquista de mentes e corações, né? Que é fundamental para a gente poder aí avançar no processo. O processo de comunicação em tempos, isso a gente está falando, né, de 1917, mas e a política de comunicação que avança, né, em tempos de redes sociais, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela é ao mesmo tempo volátil, frágil, permite qualquer absurdo, permite falsas notícias que são difundidas como verdades, né? As relativizações de verdades históricas que são fundamentais para a compreensão dos acúmulos da classe trabalhadora. Então, assim, são tempos difíceis, né, para se comunicar. E a questão é, como é que a gente, né, nesse contexto, instrumentaliza para que os conteúdos centrais adquiram uma forma que seja uma forma que chegue nas pessoas, que mobilize as pessoas e que, ao mesmo tempo, faça com que as pessoas compreendam as contradições do seu tempo e compreendam os limites dos próprios meios de comunicação, né? Ou seja, a gente tem um desafio gigantesco. O teatro pode ser um instrumento, né? O teatro, assim como o direito, assim como outras expressões, né, que nós vivemos dentro das determinantes da nossa sociabilidade e que nós construímos, tem limites da nossa própria sociabilidade. Isso significa que, né, entre outras coisas, a gente não pode colocar, né, o fatalismo que leva ao imobilismo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a dimensão de que nem o teatro, nem o direito, nem a educação são emancipatórios por si mesmos ou podem ser emancipatórios por si mesmos. Né? Quando o Boaventura pergunta, poderá ser o direito emancipatório? Não, ele não poderá. Não nessa sociabilidade, né, que a gente vive. A gente precisa avançar para outra forma de organização para a gente poder pensar num direito emancipatório, num teatro emancipatório, numa educação emancipatória. Mas o que nos cabe? Né? Nos cabe fazer as mediações para descortinar o véu da alienação
da classe trabalhadora, né? E aí o teatro tem um papel central, o teatro, o cinema, né? Todas as formas de expressão que traduzem, né? A subjetividade do ser social do nosso tempo histórico, né? E que está em disputa o tempo todo, né? Está em disputa o tempo todo. Então, se por um lado, né, eu tenho um teatro que é um teatro que é elitista, ou mais do que isso, né, um teatro que não se coloca como elitista, mas que ao mesmo tempo traduz conteúdos que só rebaixam o processo de conscientização da nossa classe, por exemplo, que justificam a fragmentação do mundo do trabalho e falam das maravilhas do empreendedorismo, né, e da uberização do trabalho, quando a gente sabe que esse conteúdo, na verdade, que está traduzido, né, numa linguagem acessível, na verdade coloca a trabalhadora e o trabalhador num processo de continuidade e aprofundamento da sua exploração. Né? Então, agora, dia 15, foi quarta-feira, nós tivemos um Dia Nacional de Luta, puxada pela UBS, pela UNE, pela revogação do novo ensino médio. O que é um novo ensino médio? Né? Um novo ensino médio é um processo, está dentro do bojo de uma série de contrarreformas, de aligeiramento da formação, de retirada de conteúdos fundamentais para uma formação crítica integral e de inserção de conteúdos que tem muito a ver com qual é o perfil que o projeto do capital quer, né, que o capitalismo quer da classe trabalhadora, né? De rebaixamento na formação, em todos os aspectos, né? E aí com isso se esvazia as licenciaturas, enfim. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, por exemplo, esse é um conteúdo central que poderia ser traduzido numa peça teatral e dialogar para milhões e milhares, né? Nós temos aí filmes que são muito emblemáticos no sentido de traduzir para milhões, para milhares, para milhões de pessoas questões que são muito caras e importantes para a classe trabalhadora, né? Num processo para a gente avançar a nossa consciência naquilo que é necessário fazer para transformarmos a realidade, né? O Boal vai dizer isso. O Boal vai dizer o seguinte: eu gostaria de que o teatro ele tem que ser um instrumento de transformação da realidade, né? Um ensaio para a revolução. O teatro não é a revolução, mas ele tem que ser um ensaio para a revolução. Que revolução? Uma revolução que permita, né, que essa forma de sociedade que a gente viva seja superada. O teatro não vai fazer isso, mas o teatro é um instrumento que pode traduzir esses conteúdos. Então, eu falei da revogação do novo ensino médio, a gente pode discutir, por exemplo, todo o processo das contrarreformas que nós vivenciamos nos últimos anos, né, contra a reforma trabalhista e previdenciária, por meio de um conteúdo teatral, por exemplo, que coloque como é que a mulher vem sofrendo nos últimos anos, né? Uma mulher que tem jornadas duplas, triplas de trabalho, muitas vezes sofre violências dentro de casa, né? Violência doméstica. Isso tudo deve, pode, precisa ser trabalhado enquanto conteúdo e, enquanto forma, né, cabe aos instrumentos teatrais o processo de comunicação. Em tempos de rede social, de comunicação via Twitter, né, que só permite 200 caracteres, a minha leitura é de que é muito mais difícil, né, a gente conseguir, por exemplo, que as pessoas se sentem e assistam 2 horas de um filme ou 2 horas de uma peça teatral, mas ao mesmo tempo, eu acho que é subestimar também, né, a nossa capacidade enquanto classe trabalhadora se a gente não vê a potencialidade que existe nos processos que nós organizamos dentro dos nossos espaços. Então, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, né, nas associações de bairro. Como é que, por exemplo, a gente pode discutir isso como um planejamento de ação? Por exemplo, nas conferências municipais de saúde que estão acontecendo
Brasil afora. É a necessidade da disputa de ideias, né, Elga? Exatamente, E você, exatamente. eu só queria trazer aqui um ponto que a sua fala me fez refletir, quando você fala lá dos espaços, né, dos espaços de teatro, e aí tem essa disputa ideológica, né, e a questão da alienação, o que é um culto de uma igreja fundamentalista neopentecostal do que um processo teatral ali, mal comparando, mas é de fato que ganha mentes e corações com com enganações, né, que se prega um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, que se fala em Jesus Cristo, mas trabalha o Velho Testamento, todas as concepções, enfim, lá do equivocadas, para dizer o mínimo, do Velho Testamento, mas é um ambiente teatral em que as pessoas se envolvem dentro aí entra o catártico que você trouxe, e vem a alienação junto, né? E isso são milhares. Arriscaria dizer que talvez nós tenhamos próximo de milhões de templos nesse nível trazendo toda essa alienação. Eu acho que era um ponto aí para a gente até refletir esse o papel. E, aliás, né, com encenações teatrais, né? De Sim, cura, com certeza. né? É loucura, né? João, espaço vazio é espaço ocupado, né? Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, né? A gente teve um processo, o processo ditatorial, a gente teve um processo, né, de retomada e com a chamada a redemocratização, né, que a gente claro, a gente coloca sempre a importância, mas os limites também, né, do processo, por exemplo, de uma anistia geral e irrestrita. Né? E aí outro tema importante, né, e acho que a pauta nossa aí para o próximo período e para os próximos anos é sem anistia, por memória ontem, hoje, sempre, né, sem anistia para o último governo genocida, sem anistia para o Estado genocida, né, de ontem, de hoje, e trazer a memória histórica, né, isso é fundamental. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente vivenciou esses períodos todos, e aí a gente vivenciou, logo depois do processo de democratização, as reformas neoliberais, e um esvaziamento, né, de alguns locais centrais no processo de construção dos movimentos populares, né, da formação de quadros, nas periferias da cidade, no campo. E espaço vazio é espaço ocupado, né, quando a esquerda hegemônica do período. E aí eu vou fazer uma crítica contundente, né, o projeto democrático popular aposta num projeto de governo e não num processo de formação, de ocupação, né, dos trabalhos de base, o que eu tenho é o quê? É a ocupação desses espaços justamente por essas igrejas né, neopentecostais, fundamentalistas, né, e aqui eu não estou generalizando, mas estou também colocando, né, o quanto esse processo, na verdade, alimenta uma subjetividade que acarreta, entre outras coisas, o processo do golpe, o próprio processo de aprofundamento da ultradireita no país, né, por meio da pauta dos costumes. Então, assim, a gente tem que ter isso muito nítido para nós, enquanto esquerda, para que a gente consiga, né, retomar um patamar organizativo, né, que dê conta da desacumulação política ocorrida nesse período. E essa desacumulação política, ela é muito séria, ela é muito grave, ela não vai ser sanada agora, né? Ela não vai ser sanada, obviamente, pelas vias institucionais, ela vai ser sanada num processo de reorganização da nossa classe, né? E daí a nossa atuação organizada e utilizando instrumentos de comunicação efetivos é muito importante. Eu acho que assim o nosso campo, né, que é o campo da esquerda, muita gente não imaginou o perigo que nós sofremos nas eleições e no início deste ano, né? Fascismo avançando
essas forças da alienação dando espaço para o fascismo, criminalizando a política, alienando o povo. Mas eu acho que esse tema, Elga, fica para a nossa entrevista, que eu não esqueci, né? Nós vamos falar da sua militância política no Partido Comunista Brasileiro. Você foi candidata no ano passado ao governo. Eu quero saber um pouco dessa sua experiência e a gente vai entrar com esse tema aí da importância de a gente fazer essa disputa política e ideológica, né? Para evitar aí, no mínimo, evitar que haja um retrocesso profundo em nosso país e, no máximo, a gente ganhar os céus, né, de assalto, construir um Brasil socialista. Construir, né? O poder popular. O poder popular. Exatamente. Quero agradecer muito, Elga. Vou deixar para suas considerações finais. João, quero agradecer esse espaço mais uma vez. Como eu disse, é um exercício para mim também profundo, né? Um desafio profundo. Voltar para esse tema, trabalhar esse tema, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque você traz elementos que são tão importantes para nós, né? Que são elementos que colocam a importância dos instrumentos de luta e de como arte e política precisam sempre estar articulados, né? Então, eu quero te agradecer muito, João, agradecer todo mundo que está acompanhando, todo mundo que vai assistir depois também, porque está trabalhando agora e não consegue assistir, mas vai assistir depois. O pessoal, né, que constrói diariamente a luta nos seus ambientes de trabalho, estudo e no teatro, né, no teatro da vida e no teatro aí enquanto instrumento de luta. Obrigada, João. Elga, eu que agradeço muito a você, quero agradecer você que nos acompanha aqui na nossa entrevista no Direito à Chave na Rua, aqui pela TV Meão. Pedir para se inscrever no nosso canal, dar o joinha, compartilhar, acionar o sininho, essas coisas todas. E eu quero pedir permissão para a Elga e permissão para os espectadores e as espectadoras aqui da TV 61 para eu dedicar essa entrevista com a Elga à memória de Marielle Franco e fazer a pergunta que está no coração e na nossa voz. Quem mandou matar a Marielle e Anderson Gomes? Isso aí. Exatamente. Não podemos esquecer do Anderson. Né? Viva Marielle. Viva Marielle. Viva Marielle. Viva Marielle. Valeu, Elga. Grande abraço, João. Para você também.